aproveitar esse gancho que você falou, te cortando aqui, desculpa. Esse contrato foi fruto realmente dessa omissão. Porque acontece, foram É, anos de omissões em relação ao que o Rodgers. Lembra que ele deu gelo na off-season há 3 temporadas? Até na temporada que ele foi o primeiro MVP? Ele ficou sem falar a temporada inteira. Desculpa. Ele ficou sem falar a temporada e todo mundo foi os rumores. Ele não vai vir, ele não treinou, não veio pro minicamp, aquela coisa toda. O contrato foi renovado. Ele pegou 5 anos, aí que veio aquela fofoca do GM Rodgers. Traz os amigos, renova aí, traz o Kobe, traz isso, traz aquilo. Em função de muito tempo, de cortes que a diretoria não explica, de deixar muitos anos o Mike McCarthy sem liderança, sem estilo de jogo, sem jogada, sem playbook, sem nada. Com péssimos coordenadores, segurando o Don Capers muitos anos, ídolo, o Ted Thompson, em função disso, ele, que faleceu, ele tinha um estilo, que é o estilo do Packers até hoje, de ser pouco agressivo na off-season, na free agency, fazer bons drafts para completar o time. A gente tinha, até 2 temporadas atrás, drafts que não impactavam no primeiro ano do time. Isso mudou um pouco de 2 anos para cá, que a gente usa mais rookies na rotação do time, usa mais os rookies no esquema de jogo, e inclusive os rookies que já chegam titulares, ou então ganham a titularidade ao longo da primeira temporada. Isso aconteceu muito de 2 temporadas para cá. Mas em função, em temporadas anteriores, tinha rookie que não jogava nenhum jogo, incompleto. Eram poucos snaps que tu saía. Ele jogava 3 snaps seguidos e voltava no quarto, com a turma do terrão, só para ganhar o tempo e bola para frente. Então, assim, o que acontece? Quem torce pro Green Bay Packers há muitos anos e conhece a história centenária do time, sabe que esse é o nosso estilo de jogo. É fazer o nosso time em função do draft. A gente, em draft por draft, a gente faz bons drafts, ano a ano, a gente faz bons drafts. Tem algumas escolhas muito questionáveis, inclusive do próprio Gontecucci, sempre tem uma escolha anual, que ele joga ela pro alto, pega o primeiro papel que ele lê e escolhe esse cara, e geralmente queima a escolha, a escolha nunca se adapta ao time, uma escolha... A gente até vai falar lá na frente, a metodologia dele, que de uma certa forma funciona, mas a métrica quase nenhum time usa, então assim, uma coisa, é um disparate de você deixar às vezes muitas oportunidades passarem em função de uma métrica que assim, não chega a ser uma métrica oficial do Combine, assim. Então é complexo. Quem torce há muitos anos sabe que a gente está passando uma reformulação ano a ano, a gente está trocando pneu com o ônibus andando e não está dando muito certo. Bom, só antes, quero ver com vocês, antes da gente entrar de cabeça um pouco no Combine, do que aconteceu, tinha 2 coisas aqui que eu quero ver com vocês. O Tom Silverstein vem com uma hipótese aí, que aí eu queria até ver com vocês. Eu acho difícil, mas numa dessas a gente não sabe o que passa na cabeça do Rodgers, vai saber se ele não vai querer uma exigência na troca. E o Tom Silverstein falou que o David Bakhtiari poderia entrar num pacote da troca, uma vez que o Rodgers quisesse que ele fosse para Nova York junto com ele. E aí eu queria saber... aí eu queria saber de você, Ricardo, o que você acha disso? Eu acho que é meio complicado isso, né? Assim, eu acho que tudo depende da compensação, né? Eu acho que não é que seja uma porta que, para mim, eu fecho completamente. Inclusive, ano passado, falando passado, com o próprio Wendel, lá no Podpack, a gente debatia muito essa questão do Bakhtiari, de que ele seria, né, uma dessas peças para, de repente, o Packers usar como moeda de troca, né, se fosse partir para esse caminho realmente de reconstrução. E, assim, eu tinha essa ideia muito viva, assim, a gente meio que concordava com isso, só que, assim, eu também entendo a decisão de mantê-lo, mesmo que o Rodgers saia, porque, assim, o Bakhtiari, há 7 meses atrás, ele era uma grande dúvida, a gente tinha muita dúvida, inclusive, como é que ia ser esse retorno dele, se ele ia conseguir voltar a jogar, primeiro de tudo. Conseguiu, a duras penas, né? Mas conseguiu voltar e terminou muito bem a temporada. Voltou a jogar em altíssimo nível. E assim, a gente sabe que left tackle, a gente está acostumado, né? A gente se acostuma a ter um grande left tackle, mas não é tão simples assim. Tem franquia que sofre pra caramba para encontrar um left tackle. E a gente sabe que assim, tackles, eles costumam ter uma certa longevidade na carreira. Então assim, eu não acharia absurdo manter o Bakhtiari de forma alguma, até porque tem contrato, primeiro vamos deixar isso claro, né? A priori ele está mantido para 2023, mas troca, eu nunca fecho a porta, depende muito da compensação. Se o Rodgers fizer muita questão, e a gente sabe que o Bakhtiari é um cara muito próximo a ele, faz parte dessa turma, que o Rodgers tanto faz parte do combo Rodgers, só que o Bakhtiari, de fato, é um que vai estar sob contrato e é um cara valorizado. Então, assim, dentro dessa conversa que eu falei, de botar o preço lá em cima, se for bater o pé e fizer a questão, por mim não tem problema.
Só que a gente deixaria um espaço ali, um buraco, que poderia ser preenchido, de repente, com o Zetton, com o Josh Nijman. Tom foi bem quando começou de left tackle, mas ainda é muito cedo para falar qualquer coisa. O Nijman, originalmente, tinha left tackle, poderia cumprir ali a função no primeiro momento. Então, assim, não é uma porta que eu fecho. Embora hoje eu entendesse, por exemplo, se o Packers for trocar o Rodgers, deixe de manter o Bakhtiari, porque left tackle não dá em árvore. E, esses caras costumam ter uma certa longevidade na carreira. Por mais que o Bakhtiari já tenha certa idade, assim, a forma como ele terminou a última temporada anima um pouco. Meio que deu um equilibrado nessa visão que eu tinha de que, tá chegando a hora de repente trocar e tal. Mas é como eu tô dizendo, cara, eu acho que tudo pode ser conversado, depende questão dos valores de compensação mesmo. Não dá para fechar essa porta. E é óbvio que, indo no mesmo pacote, tu tem que, o preço tem que dobrar. O preço pro Bakhtiari vai ser o quê? Uma primeira rodada. Até porque o próprio Jets é um time que tava com problema de left tackle até a última temporada. Conseguiu dar uma estabilizadinha ali, mas estava com problema de left tackle. Até porque o Mekhi Becton não estava conseguindo ficar saudável, né? Tava sempre machucando. Então tiveram que improvisar. Jogou o Veratuck em alguns momentos, que é um baita guarda. Mas, então, assim, seria o quê? Ou no mínimo uma outra primeira rodada. Então, pra gente começar a conversar. Mas é como eu tô te falando, não acharia absurdo, de repente, ir só o Rodgers e o Bakhtiari ficar, porque ele é o que tá sob contrato, né, dessa galera, dos passos do Rodgers, digamos assim. Uhum. Eu tenho uma observação para fazer em relação à montagem. Rodolfo, meu Deus, meu Deus. Rômulo, você falou que assina embaixo essa troca aí, diga aí. Não, sabe o que acontece? O Ricardo abriu a live aqui dizendo que essa parte do Rodgers é muito complexa, realmente é muito. O que acontece é o seguinte, vamos ser aqui bem racionais e literais aqui. O que acontece? O Jets troca o Rodgers e dá uma primeira rodada, leva o Bakhtiari e a gente leva, sei lá, uma rodada e uma segunda rodada. Vamos analisar que hoje a gente está no quinto ano de contrato do Jordan Love. Né? A gente vai jogar com o Jordan Love esse ano, liberamos o Rodgers, nosso melhor QB, nosso melhor left tackle. A gente vai imaginar que a gente vai fazer 2 drafts para montar um time. O desse ano e o do ano que vem. A gente vai ter que renovar o contrato do Love por no mínimo 2 ou 3 temporadas, dar um bom salário para ele, sem saber se ele vai ser a resposta. Para depois gastar capital de draft ou não para poder draftar um QB numa primeira rodada. Então, assim, nesse contexto todo, eu manteria o Rodgers. Pelo menos mais um ano. Porque desse ano para o próximo ano, sabendo que ele vai ter pelo menos mais 2 anos jogando, a gente consegue pelo menos uma segunda rodada no que vem em cima do Rodgers. Entendeu? E não é uma coisa difícil de acontecer. Até porque a gente vai estar com times que precisam de QB. Indianapolis precisa, os próprios Saints que pegou o Derek Carr, mas Derek Carr é uma incógnita. O Baltimore Ravens, se não conseguir renovar com o Lamar Jackson, tá sem QB. Provavelmente daqui a pouco o Cardinals vai dispensar o Kyler Murray. Então, assim, a gente está numa janela que a gente tem oportunidades para fazer. O próprio Favre, quando ele veio pro Packers, ele veio de outro time. Então, assim, às vezes, como a gente espera, e não espera do Packers, na verdade, que ele seja agressivo, cara, mas o que acontece? Se eu fosse o Packers, se eu fosse o Potecoche agora, cara, eu estaria brigando para pegar o Derek Carr. Eu estaria brigando para pegar o Lamar Jackson, tentar fazer um contrato com o Kyler Murray, entendeu? Ou se vai pegar vai fazer uma troca com o Jets, pegar o Zach Wilson, mais uma rodada desse ano, para a primeira rodada desse ano, uma primeira rodada do ano que vem. Entendeu? Só pelo Rodgers. Então, assim, são coisas que você tem que analisar e você vê que, assim, o Gutekunst não vai fazer. Ele não vai fazer. Ele fala tanto que é o bem do time e tal, mas ele faz péssimas escolhas como GM. Até as contratações da Free Agency em si, que ele faz pontualmente para não depender tanto do draft, algumas ele acerta e logo depois essas escolhas viram bombas do time. A gente quando o Zadarius Smith jogou no primeiro ano, se machucou no segundo, ficou pendurado, virou uma bomba pro elenco, não conseguimos renovar com ele. O right receiver que a gente contratou também agora, que vivia no departamento médico, formado em medicina, o cara, 10 anos de NFL, 10 anos no departamento médico. Então, assim, o nosso front office, ele é muito omisso. E só para aproveitar que eu estou criticando o time, eu não vou poder ir em cima do seu Matt LaFleur. E para mim, em função da gente ter jogado... Aí, Rômulo, agora você já me deu o gancho do que eu ia tocar no próximo assunto. Já aproveitando aí, a gente até agora não falou do Jordan Love, mas só que tem algumas questões aqui que eu queria levantar e você já pode emendar aí. O Jordan Love a equipe dele andou postando vídeo lá dele, voltando aos treinos e tal.
meio que, enfim, ele tá sabendo o que tá acontecendo, da possibilidade de assumir a titularidade e tal. Só que tem uma coisa que eu queria ver com vocês, o que vocês acham, mas eu acho que isso aí é mais uma falha do LaFleur que, vamos dizer assim, uma adaptação do playbook pro Jordan Love, que foi noticiado que ele permaneceu em Green Bay, né, que achava que o tempo que ele ia gastar lá em Indianápolis, ele ia poder utilizar melhor lá em Green Bay para trabalhar no playbook para a próxima temporada. E aí eu fiquei pensando assim, será que esse playbook vai melhorar tanto pro Rodgers quanto pro Jordan Love aí, Romo? Seja um dos dois, né? Cara, olha, eu vou falar agora, posso até parecer um pouco chato, mas o que acontece? Um playbook de um time, ele é muito complexo, muito complexo. Quem já jogou Maiden aí sabe como é que funciona o playbook. Cara, são em torno de mais de 200 jogadas para você analisar e fazer. É muita jogada que você faz. Um drive, uma jogada pode ter 5, 6 variações da mesma jogada. Porque em função da primeira preferência, da segunda preferência, do que a OL vai fazer, o que o RB vai fazer. Então essa parte de, tem que mudar o playbook, isso é lenga-lenga, cara. Isso é lenga-lenga de jornalista, de tudo, porque não é assim que funciona. Uma adaptação acontece, mas não há uma mudança do playbook. Por exemplo, o que seria uma adaptação do playbook? Cara, a gente joga com o Aaron Rodgers, que é um pocket passer. A gente perdeu o Aaron Rodgers, vamos contratar o Lamar Jackson. Cara, o Lamar Jackson joga em play action, tem que fazer screen, corrida com ele, em função desse. Então, assim, aí você faz uma mudança, uma alteração. Agora, pro Jordan Love e pro Rodgers, desculpa, mas não tem alteração, cara. São os mesmos jogadores, pô. São os mesmos jogadores. É claro que, o Jordan Love gosta de fazer passe em profundidade. Então vai ter o LaFleur, vai pegar as jogadas que ele já fez, vai treinar mais elas em função do time e não faz tanta diferença. E em função também do Love já tá treinando, as pessoas também têm um preconceito com a NFL, que é o seguinte, né? Como a gente tem 7 meses de off-season, as pessoas acham também que os jogadores ficam 7 meses deitados sem fazer nada, né? E na verdade isso não acontece. Logo depois, assim, próximo depois eles tiram umas pequenas férias, porque a temporada regular acaba em janeiro. Logo assim, até o Pro Bowl, semana do Pro Bowl, eles ficam, depois tiram mais ou menos 15 dias de férias, depois eles voltam ao treinamento, alimentação, tudo. Tem uma cartilha que todos os times mandam para os jogadores para eles seguir, alimentação. Eles têm uma meta de peso para bater, tirando os OLs, que não tem tanta meta para bater de peso. Mas eles têm uma cartilha a seguir, treinamento. Muitos jogadores, o que eles preferem fazer? Eles contratam treinos particulares para fazerem, treinam em grupo. Até o Paulo Antunes, uma vez, ele já cobriu no próprio Instagram dele ali, lá em Miami, muitos jogadores preferem muito por causa do calor. Então eles treinam, fazem minicamps particulares deles. Até o próprio o Cairo, ele fazia da criançada e tal, para ele também treinar junto. Então, assim, o Jordan Love, ele tá treinando, ele tem que fazer a parte dele. Porque acontece, a principal função, depois de passar do QB, é ser um líder do ataque. Então, assim, ele tem que mostrar maturidade, liderança, mostrar que ele tá pro jogo, mostrar que ele vai ser o líder do time na próxima temporada ou nos próximos anos, mostrar que o front office confia nele, mostrar pro front office que ele é confiável. E o problema em si não seria nem o Jordan Love, o problema em si seria o Mike LaFleur. O principal problema do Packers hoje é o nosso head coach e a comissão técnica. E aí, Ricardo, você quer comentar alguma coisa sobre o Jordan Love aí, esse trabalho do Matt LaFleur com o playbook aí? Cara, assim, essa questão de mexer no playbook ela é muito natural. Tu fazer algumas adaptações e algumas mudanças mesmo, implemento de jogada. Principalmente quando tu sai de uma temporada que tu não foi bem com o play call, que é o caso do Matt LaFleur. Ao longo desse período dele em Green Bay, a gente já teve alguns jogos dele passar por esses apagões realmente de fazer partidas pontualmente ruins com o play call, especialmente Red Zone. Só que ano passado isso realmente foi potencializado. A gente teve várias partidas ruins com o play caller para além da questão da Red Zone. Red Zone o Packers sofreu demais, onde isso é potencializado, porque obviamente a parte final do campo para marcar touchdowns é o que importa, e quando tu não tá bem é difícil isso fluir. Então assim, para mim é muito natural. Não acho que também faça diferença a presença ou não dele em combine. Ele não vai draftar, não é ele que drafta, é o GM. A gente sabe que essas questões, obviamente que no mundo ideal seria muito bacana se GM e head coach estejam totalmente alinhados, mas a gente sabe que não é nem sempre assim, que é natural, cada um tem seu papel. Então assim, não acho a presença dele fundamental, acho que essa é uma questão de, vou ficar... Beleza, pode ser mesmo, tem coisa para trabalhar, né, no playbook, até porque assim, ele tá rodando basicamente a mesma coisa, a gente vai pro quinto ano, então assim, é preciso dar umas mudadas, mas com relação ao Jordan Love, cara,
que tem para falar dele é que, assim, o menino tá na dele. Se tem uma coisa que dá para elogiar o Jordan Love é que ele aparenta ser um menino muito cabeça boa. Porque ele tá esse tempo todo calado, quieto na dele, trabalhando. E o que a gente escuta falar é que ele é um cara super de boa, super tranquilo, que tem procurado entender muito o playbook, procurado ser o cara que tem mais controle das jogadas. Então, assim, isso é fundamental para se ele for assumir de fato a posição. Então, assim, essa questão de ele estar treinando, como falou o próprio Rondo, é normal. Tipo, ele tá fazendo o papel dele, ainda mais sendo quarterback. O cara tem que mesmo. A gente sabe que tem jogador que não faz isso, tem jogador que se prepara muito. A gente tem os opostos aí. E acho super natural. Dá para elogiar muito essa postura dele, porque ele é um cara super de boa. Em meio a tudo isso, ao longo desses anos, ele nunca surgiu nenhuma notícia, nenhuma fala dele no sentido de pedindo alguma coisa, reclamando e tal. Não, tá quieto, dele trabalhando. Acho que isso é bacana. Sobre o Jordan Love dentro de campo, aí é só mera especulação. A gente não assiste treino, ninguém tá lá para ver desenvolvimento, acompanha. A gente só vai poder ver mesmo quando a bola for voar, de fato. Mas isso aí, de fato, é uma coisa a se louvar do comportamento dele.